Vamos nos ajoelhar para buscarmos ao nosso Deus em oração. Você que está em casa, se ajoelhe junto com a sua família nesse momento. Não perca essa oportunidade de unir-se a nós aqui em oração. Eu vou deixar você agora abrir o seu coração diante de Deus. Converse com o Senhor, aproveite esse momento tão gostoso nessa manhã para fazer isso. Senhor nosso Deus, por Cristo Jesus, Pai, pedimos que o Senhor venha atender a nossa prece, aceitar o nosso louvor, nossa adoração e também, Pai, atender nossa súplica, nossa petição. Por Jesus, Senhor, olha para nós, olha para a Tua igreja, olha, Senhor Deus, para este planeta e permita-nos, Senhor, estar cheios do Teu Espírito, Pai, para pregar a última mensagem de advertência a este mundo, Senhor Deus, que está condenado à destruição. Usa o Teu povo, Pai. Não permita que nós fiquemos agora tímidos por causa desses problemas que têm acontecido em todo o mundo, incertezas financeira, de saúde, política, em todos os aspectos, Pai. Sabemos que Tu és Deus e que nada acontece sem a Tua permissão, por Cristo, Senhor. Derrama sobre o Teu povo o Teu Santo Espírito, abre os nossos olhos para o tempo em que estamos vivendo, permita-nos estar salvos em Cristo Jesus, completamente justificados, sendo santificados, certos de que em Cristo e por Cristo nosso Salvador podemos ser poderosos instrumentos nas Tuas mãos pelo poder do Teu Espírito. Proteja a nossa irmandade, Pai. Proteja, Senhor, os idosos da nossa igreja, a fim de que eles estejam guardados por Ti e continuem sendo luz. Ó Deus, abençoe a liderança desta igreja, nossa igreja aqui, nas nossas também instituições superiores, nossos líderes, abençoa, Senhor. Dá-nos sabedoria dos céus. E agora, Senhor, ao nos levantarmos, vamos estudar a Tua palavra, esse tema que o Senhor tem compartilhado conosco. Pedimos que o Senhor esteja usando a esse instrumento que o Senhor escolheu, a mim, um perdão dos meus pecados, para que a igreja aqui no mundo seja abençoada por Tua palavra. Que desapareça o homem e o Senhor, e a cruz seja aqui exaltado. Pedimos em nome dEle, Senhor. Amém. 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 Nós estamos estudando uma série de temas. Como mencionei a vocês, serão 5 temas relacionados com a graça, preciosa graça. Começamos estudos no sábado passado, teremos mais um estudo em abril do tema da graça preciosa e 2 temas em maio. E para mim, irmãos, estudar a graça é algo assim simplesmente maravilhoso, extraordinário. É certo que nós não vamos entender a graça como ela é de fato, porque nem mesmo a eternidade será suficiente para compreendermos o poder da graça, o significado da graça. Mas Deus nos deixou muitas coisas reveladas em relação à graça, aquilo que nós precisamos entender e que nós somos capazes de compreender em relação à graça. E é isso que eu tenho buscado e que eu quero compartilhar com a minha igreja. Sabe,
A não compreensão daquilo que Deus nos deixou revelado em relação à graça nos leva a viver um cristianismo que é um fardo. Entendem o que eu estou dizendo? Quando nós não vivemos a graça como ela está revelada a nós, como o Senhor nos deixou revelada, o cristianismo, ser um cristão, não importa a sua denominação, se torna um fardo. Mas a graça como Deus tem revelado é a coisa mais linda desse mundo. E eu comecei na semana passada trazendo a vocês, vamos fazer aqui uma breve recapitulação do estudo do sábado anterior, com esta pergunta que você acompanha agora na tela. Como Deus lida com um cristão que mesmo depois da conversão cai em pecado? Ok? Nós vimos esses dois textos bíblicos, que nós encontramos no livro de Isaías, no primeiro carta de João, onde Isaías diz assim: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus, para que Deus não possa ouvir a você, a nós. E 1 João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós levamos a ideia e pensamos aqui de que se eu peco, eu estou junto de Deus ou separado de Deus? Bom, se eu pequei, eu estou separado de Deus e por isso o meu relacionamento com Ele está cortado, está quebrado, está partido. E uma vez que o meu relacionamento com Deus está partido, eu estou salvo ou perdido? Eu estou perdido. No entanto, isso é o que diz Isaías: se nós pecarmos, nossas iniquidades, nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, eu estou separado dele, o meu relacionamento está partido e agora eu estou então perdido. E nesse interim, vamos supor que eu não esteja confessando o meu pecado, como disse João, porque se eu confesso, então meus pecados estão perdoados, meu relacionamento está o quê? Restaurado, e eu estaria salvo de novo. Tudo bem até aqui? E aí a questão toda é, deste ponto que eu confessei até o ponto de partida, onde eu pequei, se eu morrer aqui nesse interim, eu estou salvo ou estou perdido? Bom, se eu estiver perdido, ok? Se está certo esse silogismo que nós apresentamos ali, então você estaria perdido toda vez que você cometesse um pecado e não confessasse a Deus. E aí nós começamos a estudar sobre justificação. Quando nós entramos no programa de Deus de salvação, nós passamos por 3 fases. Quais são elas? Lembra para mim, igreja? Primeira, justificação. Segunda, santificação. E a terceira, glorificação. E nós temos dificuldades de entender o que é justificação e santificação. E nós fazemos uma salada, misturamos os conceitos bíblicos de justificação e santificação, e aí nós ficamos muitas vezes perdidos. Por exemplo, ao estudarmos sobre justificação, Paulo, que é o grande homem da justificação pela fé, em Romanos capítulo 4 e 5, ele diz: olha, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida, mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída por justiça. Ou seja, Paulo está dizendo: você não trabalha, você não faz por merecer, mas você crê em Deus, você crê que Deus pode te justificar, a tua fé lhe é atribuída por justiça, sem obra, sem esforço, sem merecimento. Isso se chama justificação. Justificação é o mesmo que o que, igreja? Diz para mim. É o mesmo que perdão. Justificado, ou ser justificado, ou declarado justo, é quando Deus declara você perdoado, declara você justo e declara Cristo culpado no teu lugar. Isso é justificação. Veja, Ellen White, ela comentando esse texto, sendo inspirada por Deus, diz assim: a grande obra em favor do pecador impuro, imaculado pelo mal, é a obra da justificação. Por aquele que fala a verdade, é o pecador declarado justo. O Senhor imputa ao crente a justiça de Cristo e perante o universo pronuncia ele justo. Transfere os seus pecados para Jesus, o representante e substituto e penhor do pecador. O que você diz? Amém.
Quantos de vocês creem que Jesus é o seu Salvador pessoal? Diga amém, eu creio. Se você crê, você está perdoado, você está salvo. Amém? Isso é ser justificado. Veja, esse texto que nós estudamos, eu estou só aqui recapitulando para nós entrarmos. Se você ainda não assistiu o tema do sábado passado, entre lá, tema 1, Preciosa Graça. Diz o que esse texto de Ellen White que nós estudamos e vimos com tanto cuidado? Ele, Jesus, viveu uma vida sem pecado, morreu por nós e agora Ele se oferece para tirar os pecados e dar-nos a sua justiça. Se nos entregarmos a Ele e o aceitarmos a Ele como nosso Salvador, seremos aceitos, por pecaminosa que tenha sido a nossa vida, justos por causa dEle. O caráter de Cristo substitui o nosso caráter. E nós somos aceitos diante de Deus exatamente como se nós não tivéssemos pecado. E nós usamos então a ilustração, conforme diz a Bíblia, do filho pródigo, quando o pai cobre o filho com as suas vestes e o filho estava catingando, cheirando mal e olha para o filho como se ele não tivesse pecado. Como é que se chama isso? Justificação. Ser justificado é ser liberto do quê? Diz para a minha igreja. Do pecado somente? Não. É ser liberto da condenação do pecado. Amém? Isso é ser justificado. Para eu ser justificado eu preciso fazer alguma obra, algum esforço? Sim ou não? Não, eu só tenho que crer. Quantos aqui creem? Amém. Você está justificado. Simples assim. Perdoado. E Paulo conclui dizendo o que sobre justificação? Que agora então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Você pode ir para casa, deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Nenhuma condenação. Quais são os teus pecados? Quão longe você foi do Senhor? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. E nós concluímos com esse texto aqui, onde Ellen White diz, você pode ver na tela, o pensamento de que a justiça de Cristo nos é imputada, não por algum mérito de nossa parte, mas como um dom gratuito de Deus, é um precioso pensamento inimigo de Deus e do homem, não quer que essa verdade seja claramente apresentada. Pois ele, o diabo, sabe que se o povo aceitar plenamente, está despedaçado o poder do mal. Você consegue entender o que significa o estudo que nós estamos fazendo? O diabo será derrotado na sua vida. Se ele pode dominar o demônio, a mente, de maneira que a dúvida e a incredulidade e as trevas constituam a experiência dos que professam ser filhos de Deus, ele os pode vencer com a tentação, mas na sua mente não mais haverá incredulidade e dúvida, em nome de Jesus, pelo poder da sua palavra e pelo seu Espírito. Agora, ficou a pergunta no ar, pastor. Essa semana eu me encontrei com alguém, disse assim, pastor, ficou a pergunta no ar. E aí, o que acontece com a pessoa que comete um pecado mesmo depois de ter sido justificado agora? Ela foi justificada. Mas se ela comete um pecado, até ela confessar, ela estará perdida para sempre? E agora a gente vai entrar no tema de hoje. Quantos de vocês já viram essa figura na televisão alguma vez? Já viram ali? O que é isso aqui? Uma plataforma de petróleo, certo? Bom, imagine que é uma plataforma de petróleo. Agora a gente vai fazer uma ilustração que para mim é uma das mais fantásticas que tem sobre justificação e santificação. Simples, simples. Imagine que a plataforma de petróleo ela foi construída, cujos alicerces estão lá no mais profundo do oceano, e ela foi feita para que, mesmo que venham ondas, tempestades ou sequer um tsunami, ela não seja abalada, certo? Agora pensa comigo o seguinte, a plataforma, ela existe para que uma obra seja realizada sobre ela. Vamos repetir essa frase comigo, igreja? A plataforma, ela existe com que objetivo? Maravilha, vocês estão bem atentos. Ela existe para que uma obra seja realizada sobre ela, ok? Então vamos pensar o seguinte, nós temos aqui
alguns elementos. Número 1, nós temos o mar, tá bem? Então olhe para a figura e pense que o mar, de forma ilustrativa para nós, significa o quê? Diz para a minha igreja. O mar é o pecado, tá bem? Então, enquanto nós não temos aceitado a Jesus como nosso Salvador pessoal, nós estamos onde? Nós estamos no mar de pecado. Tudo bem até aqui? Agora, a plataforma, ela em si significa a justificação. Tudo bem até aqui? Então tem o mar, que é o pecado. Enquanto nós não aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, nós estamos no mar de pecado. E a plataforma significa a justificação. Então imagine comigo o seguinte: justificação significa ser perdoado, o perdão, ok? Então pensa que Jesus está lá em cima da plataforma. Estamos junto comigo? Jesus está em cima da plataforma. E você e eu estamos lá afundando no mar de pecado e nas ondas do mar do pecado. Tranquilo? E você está lá se afogando no mar do pecado. E lá de cima da plataforma, Jesus vê você e eu, nós nos afundando lá no mar de pecado. E Ele grita lá da plataforma: ei, eu quero te salvar. E você diz: eu quero ser salvo. Diz assim: então eu vou te salvar. Você diz assim: mas o que eu preciso fazer para ser salvo? Então Jesus lá de cima diz assim: nade até aqui embaixo da plataforma, pegue uma corda que está embaixo e suba e venha até aqui em cima. E você vai, faz os seus maiores esforços, nada até embaixo da plataforma. Você encontra a corda, na verdade é uma escada em formato de corda, e você sobe e faz todos os seus... E assim agora você é justificado, amém? Não, amém. Está errado isso. Não pode dizer amém. Para eu ser justificado, tem que fazer algum esforço, sim ou não? Não tem que fazer esforço nenhum. Então Jesus lá de cima da plataforma diz assim: ei, eu quero salvar você, eu vou salvar você. Você diz: o que eu tenho que fazer para eu ser salvo? Ele diz assim: você só tem que acreditar que eu vou te colocar aqui em cima. E você diz: mas o que eu tenho que fazer? Você acredita ou não? Ele diz assim: mas eu tenho que nadar até onde? Pegar aqui corda, subir em que escada? Ele diz assim: você não tem que subir e fazer nada, você não tem que nadar, você só tem que acreditar, e eu vou te colocar aqui em cima. Aí você diz assim: tá bom, eu creio. Simples assim. Algum esforço? Algum esforço? Nenhum esforço. E no exato momento em que você crê, pá! O que Jesus faz? Ele coloca você e eu sobre a plataforma. O que você diz? E nós estamos o quê? Justificados, nós estamos perdoados, nós estamos salvos. Eu fiz algum esforço? Sim ou não? Nenhum esforço. Agora, eu pergunto para você o seguinte: a plataforma, ela foi construída com que objetivo mesmo? Para que uma obra fosse realizada sobre ela. Estamos juntos? Como é que se chama essa obra? Santificação. Entenderam bem? A obra se chama santificação. Preste atenção. Para eu ser justificado, demora quanto tempo? Quanto tempo? Pá! Eu acreditei e fui justificado. Eu criei, Ele me perdoou. Me declarou justo e Jesus culpado no meu lugar. Amém? Algum esforço? Nenhum esforço. Agora, aqueles que creram e foram colocados sobre a plataforma que é a justificação, somente os que creram, somente os que estão justificados, eles agora entram num processo que se chama o quê? Santificação. E esse é um processo, não é algo que acontece em um segundo. É um processo, é uma obra. Por isso que se chama obra da santificação. Veja, número 1, boas obras não nos colocam sobre a plataforma. Ok? Número 2, alguns podem pensar: tá bom, pastor, mas e se alguém cair? Bom, se alguém cair é porque ele não está convertido.
Vamos continuar pensando um pouco mais. Olha o que diz Ellen White, Espírito e Profecia, livro Caminho a Cristo, Fé e Obras, sobre a santificação. Ela diz assim: a santificação não é uma obra, o que, igreja? Instantânea. Ela é progressiva. A justificação é instantânea? A santificação é instantânea? Não. Olha o que ela diz no livro Santificação. Não existe tal coisa como seja santificação instantânea. A verdadeira santificação é uma obra diária, continuando por tanto tempo quanto o quê? E a vida vai até quando? Até o dia que você morrer. Isso significa que até a morte nós vamos estar passando pela obra da santificação. Tranquilo? Até a morte. Ela continua dizendo, página 10 ainda do livro Santificação: aqueles que estão fazendo o que, igreja? Estão batalhando. Isso é com ou é sem esforço? Com ou sem esforço? É com esforço, não é sem esforço. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias e vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, não fazem nenhuma jactanciosa proclamação de santidade. Estão batalhando. O que significa? Que todos aqueles que são colocados sobre a plataforma e estão justificados, eles agora entram numa obra que é com ou sem esforço? Com ou sem esforço? É com esforço. Só que este esforço não é para eu ser salvo. Repita comigo. Esse esforço que é a igreja não é para eu ser salvo. É porque eu estou salvo. Faz sentido ou não? É uma batalha e a gente luta diariamente. Agora, lembram ali? Ser justificado é ser liberto do que mesmo? Diz para mim, igreja? Da condenação do pecado. Agora, se ser justificado é ser liberto da condenação do pecado, ser santificado é ser liberto do quê? Do poder do pecado. Ou do domínio do pecado. Ou da escravidão do pecado. Só que nenhum de nós é liberto do poder, do domínio, da escravidão do pecado. Pá! Ou é assim? Pensa comigo. Pensa naquela irmãzinha da igreja que é fofoqueira. Pensa nela, não? Pensa no irmãozinho também. Tem irmãozinho que é fofoqueiro também. Tem ou não tem? Pensa na irmãzinha fofoqueira, no irmãozinho. Vamos pegar a irmãzinha ali, vamos supor. Imagina que o pastor fez um sermão no sábado de manhã sobre fofoca, sobre falar, como é que a gente diz ali, me ajudem? Mandamento de Deus ali, como é que diz? Falso testemunho, não é verdade? E tal, que não pode falar falso testemunho contra o próximo, que a tua língua é para abençoar e para amaldiçoar, e não sei o que lá, e aquela irmãzinha fofoqueira, ela pensa assim, meu Deus, me perdoa, e ela pediu perdão, e ela foi justificada, foi sim ou não? Foi perdoada, foi ou não foi? Foi, Deus perdoou ela e ela foi perdoada. E aí ela passa um dia e não faz nenhuma fofoca, e 2 dias e nenhuma fofoquinha, e 3, e uma semana sem uma fofoca, e ela está lutando ou não está? E ela está clamando a Deus, Senhor, eu não quero mais falar fofoca, e não quero mais fazer fofoca, e tudo mais. E passou a 2ª semana, e a 3ª semana, ela recebe uma ligação depois do culto. Irmã, você sabe o que está acontecendo com fulano e Beltrano? Ela, o quê? Daí o ouvidinho dela cresce. E aquela coceira assim, ela quer saber o que aconteceu. E ela diz assim, não, sabe o fulano da igreja que canta no quarteto, não sei o que lá, eu vi ele no restaurante com a outra fulana, que é a esposa do outro que canta no quarteto, não sei o que lá. É mesmo? Não é assim. E já vem aquele negócio, né? E ela desligou o telefone e dali ela não suporta, e ela pega o telefone e liga para um outro e manda uma mensagenzinha para outra amiga dela, e depois que ela mandou, ela pensa assim, ai, miserável eu sou, eu não consegui suportar.
Eu pergunto para você, essa mulher, ela pecou ou não pecou? Ela está salva ou está perdida? Pensa comigo o seguinte, olha o que Paulo diz, ele diz assim, Paulo disse, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, mas eu faço aquilo que eu detesto. Deixa eu te perguntar, aquela irmãzinha, ela gostava de fazer aquilo que ela estava fazendo? Assim, mas eu não queria ter feito isso, meu pai, me perdoa. Aí o diabo vem para você e diz o quê? Você caiu de novo, você pecou de novo, no mesmo ponto você não presta, você não vale nada, você vai para o inferno, de novo você se acabou ali na lama do pecado. É ou não é assim? Aí eu te pergunto, nosso Deus é o Deus da segunda chance, sim ou não? Não, nosso Deus é o Deus das milhares de chances. Nosso Deus é o Deus das infinitas chances, tantos quantos são os dias da nossa vida, são as chances que Deus dá a cada um de nós, porque as suas misericórdias se renovam de quando em quando. Cada manhã, cada manhã, cada manhã. João disse assim, filhinhos, estas coisas eu escrevo para vocês para que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto do Pai, ele é Jesus Cristo justo. Amém? O que João está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui? Eu sou um miserável, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer isso eu faço. Filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, o que ele está dizendo? João está dizendo que na nossa caminhada, quando nós estamos justificados sobre a plataforma, pode ser que nós vamos resbalar o pé e cair, sim ou não? Sim! Se alguém pecar, lembra, nós temos um advogado junto do Pai, ele é Jesus Cristo justo. Olha o que diz Ellen White. Maus hábitos, como o da fofoca, eles não são vencidos por um simples, o que, igreja? Por um simples esforço. O próprio eu é dominado unicamente através do quê? De longa e severa luta. É com ou sem luta? Outro texto ela usou, batalha. Não é por um simples esforço. O que diz esse texto aqui? Mensagens Escolhidas, volume 1. Assim, iremos falhar quantas vezes? Muitas vezes. Em nossos, o que, igreja? Esforços por copiar o modelo divino. Muitos podem dizer, tá bom, pastor, mas se alguém cair, está morto, está acabado, está arruinado, vai para o inferno. Não existe esse negócio de eu pecar e estar salvo, justificado. A gente falou da irmãzinha que fofoca, não é verdade? Mas deixa eu perguntar para você uma coisa. E aquele irmão que bebia? Ou que fumava? Ou que era viciado na pornografia? Meu Deus, eu não quero mais ver pornografia na internet, está acabando com a minha vida, está destruindo o meu casamento, está arruinando a minha espiritualidade, eu não quero mais. E ele fica um dia, 2, 3, 5, uma semana, de repente, caiu. Aí o diabo diz, você não presta, você não vai nunca. E aquele cara viciado em drogas? Meu Deus, eu não quero mais usar drogas, não quero mais usar bebida, não quero mais usar maconha, não quero, Senhor, salva-me. Deus atende essa oração, sim ou não? Ele fica um dia, 2, 5, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, caiu. Está perdido? Lembra Paulo quando ele diz e fala da justificação, ele usa e cita o Salmo 32 em Romanos 4, 6 a 8. E olha o que diz o Salmo 32, versículo 1 e 2. Se você quiser abrir a Bíblia, pode acompanhar na Bíblia, senão pode ir na tela comigo aqui para nós ganharmos tempo. Olha o que diz o Salmo 32, versículo 1 e 2, assim. Bem-aventurado
Ou feliz o homem, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui o quê? Iniquidade. Pensa comigo um pouco, igreja. Quando a gente olha para esse salmo, a gente pensa assim: bom, o homem é feliz aquele a quem Deus perdoa iniquidade, a quem Deus não atribui iniquidade e cujo pecado é coberto. Para nós, essas três palavras, iniquidade, pecado e iniquidade, para a gente é tudo igual. É ou não é verdade? Essas três palavrinhas, parece que elas são iguais. Mas quando nós vamos à língua original bíblica, o hebraico, não são palavras iguais. São três palavrinhas diferentes e são essas que aparecem na tela agora. Quais são as três palavras? Pechá, ratá e avon. Então diz assim: bem-aventurado aquele cuja pechá é perdoada, cujo ratá é coberto, e feliz o homem que o Senhor Deus não atribui avon. Olha para mim, vamos conversar um pouquinho sobre essas três palavras. A primeira delas que nós vamos conversar é avon. Qual é a palavra, igreja? Avon. Avon na Bíblia é traduzido para nós em português como sendo o quê? Iniquidade, pecado, certo? Então as mulheres que passaram o avon antes de vir para a igreja, hoje saíram de casa, vão para o inferno. Não é esse avon não, tá bom? É outro avon, tá? É outro avon. Avon, pecado, iniquidade é traduzido. O que quer dizer avon? Avon, essa palavra hebraica, ela tem que ver com aquilo que é torto, tá bom? Avon tem que ver com o que, igreja? O que é torto. O que é torto em nossa vida? Nós somos tortos. Nós nascemos em pecado. O pecado não é simplesmente aquilo que eu faço. O pecado é aquilo que eu o quê? Que eu sou pecador. Eu tenho uma natureza tortuosa, pecaminosa. Certo? Deu para entender? Segunda palavra, vamos pensar. Ratá. O que é ratá? Ratá é pecado, mas qual é o significado de ratá? Pensem comigo o seguinte. Ratá é como se eu fosse aqui um arqueiro, ok? Pensa que eu tenho um arco e flecha em minhas mãos, está certo? E o meu objetivo é acertar bem no centro da câmera que está apontando para mim aqui agora, ok? Apontando ali para mim, você está me assistindo aí. Isso é ratá. Eu pego aqui o arco e flecha e eu vou mirar no centro da câmera, eu vou acertar você em casa agora, hein? Cuidado. E eu fiz todos os meus esforços para acertar bem na lente no centro da câmera. Só que quando eu atiro, muito embora eu tenha feito todos os meus o quê? Esforços, eu errei o alvo. Isso é ratá. Você se esforçou ao máximo, mas errou o alvo. Que pecado é esse? Que a despeito dos meus esforços eu erro o alvo. Como é que nós chamaríamos esse tipo de pecado? Pecado não voluntário. Ou pecado involuntário. Estamos juntos? Para vocês terem ideia, a palavra ratá, ela tem uma mesma raiz hebraica de onde vem a palavra Torá. E a Torá significa o quê? A gente traduz facilmente como sendo lei, não é verdade? Mas o significado mais estrito de Torá significa o mapa, ok? O mapa, a Torá é o mapa que me leva para o alvo, certo? E o ratá, então, é o esforço que eu faço por seguir o mapa para chegar ao alvo. Mas a despeito do meu esforço, eu desviei do alvo. Pecado involuntário. Tranquilo até aqui? E a terceira palavra qual é? Pechá. Então eu tenho o avon, que é a minha natureza pecaminosa. Eu tenho o ratá, que é o pecado involuntário. E eu tenho pechá. Que palavra é essa, pechá? Pechá é o pecado na Bíblia que é tido como pecado de mão erguida. O pecado que é uma rebelião contra Deus. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu não deveria fazer assim, eu sei que isso não é o certo, mas não tem problema. Não tem nada a ver, pastor. Deus é amor e eu não vou me perder por causa disso. Esse é um tipo de pechá. Sabe como é que se chama isso? Isso se chama graça barata.
Graça barata não é Deus justificando o pecador, mas é o pecador justificando o pecado. O pecador arranjando uma desculpa para o seu pecado, não tem nada a ver, não tem problema, isso não é nada assim, para daqui, para de lá e tal, isso é coisa do tempo da antiguidade, é dos dias de Ellen White, não sei o que lá, e aí, por aí vai. Cuidado. Toda vez que você está buscando uma desculpa para o seu pecado, quando você tem uma clara orientação de Deus, através dos seus profetas, seja a Bíblia, seja o Espírito de Profecia, quando Deus adverte você através do seu pregador, seja o pastor ou o pregador, através da Bíblia e do Espírito de Profecia, e você olha assim, isso não tem nada a ver. Rebelião contra Deus. E uma rebelião pode ser velada ou aberta, é ou não é verdade? Quando alguém diz assim, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber da Bíblia, eu não quero saber desse conhecimento, eu não quero saber de nada disso, e ponto final. Rebelião, o que Deus pode fazer com o rebelde? Se o ratá é o pecado involuntário, o pechá é que tipo de pecado? Voluntário. Eu sei que está errado e ponto final. Aí eu volto para aquela perguntinha. O que acontece com uma pessoa que comete pecado após ter sido justificado? Se você foi justificado, está sobre a plataforma, e você pecou, você cai, sim ou não? Você cai onde? Eu pergunto, você pode cair na plataforma, sim ou não? Pode ou não pode? Pode cair na plataforma. E se eu caio na plataforma, significa que eu pequei? Ou não pequei? Eu pequei. Mas eu posso pecar e ainda assim estar salvo? Peraí, pastor, como isso? Nós não venceremos maus hábitos com um simples esforço. Se eu estou na plataforma, a plataforma ela foi feita para que uma obra fosse feita o quê? Nela. E essa obra é me santificar. É me libertar do domínio do pecado, é me libertar da escravidão do pecado. Eu posso ter sido um fofoqueiro de marca maior, mas eu estou sendo purificado. Eu posso ter sido um adúltero, um pornógrafo e tudo mais, mas eu fui justificado. E se eu caio, eu tenho uma profunda tristeza pelo pecado que eu cometi, e eu não quero mais cometê-lo. Não quero. Meu Deus, me livra do corpo desta morte. Eu não quero mais. Se porventura eu cair nesse pecado, quando eu não quero cometer, quando eu estou lutando para não fazê-lo, quando eu não estou justificando a ele, quando eu me sinto profundamente triste, arrependido, porque eu não quero mais, eu quero ser liberto dessa escravidão, eu posso, e eu caio sobre a plataforma, e significa que você ainda está justificado. E Salomão, ele diz em Provérbios capítulo 16, versículo 24, ele diz o quê? Ele diz assim, o justo ele cai muitas vezes, 7 vezes, mas o ímpio ele cai uma vez só. Quando eu li esse texto eu pensei, deve ter alguma coisa errada, o ímpio devia cair 7 vezes, e o justo uma só. Não. 7 significa o todo, a plenitude. Deus está dizendo assim, o justo ele vai cair muitas vezes, todas as vezes que ele cair eu irei erguê-lo, eu vou erguê-lo, sim, porque eu sou o teu Deus que te santifica. Amém? Daí alguém disse assim, não, pastor, isso aí, uma vez eu havia pregado essa mensagem, e alguém disse assim, não, pastor, mas eu não tenho que me esforçar para me afastar do pecado, eu tenho que me esforçar para me aproximar de Deus. Aí eu digo para você, se nós cairmos, ok? Cair no chão. Pá. Eu caí. O mesmo esforço que eu faço para me afastar do pecado, não é o mesmo esforço que eu faço para me aproximar de Deus? Sim ou não? Para eu ficar em pé? Sim. Sabe o que significa? Que enquanto nós estivermos lutando, Deus estará contigo e comigo. Amém.
Agora, e se o pecado não é involuntário, eu caio onde? Na plataforma ou no mar? Diz para mim, caio no mar, sim ou não? Não, ninguém cai no mar. Você não cai no mar. Você se joga no mar. É diferente ou não é? É diferente. Cair, você caiu. Agora, se você está com a mão erguida e eu não quero e fica arranjando desculpa, você não cai no mar, você se joga no mar. Assim como o pai cobriu o filho com o seu manto e olha para ele como se ele não tivesse pecado, o pai nunca jamais tirará o manto de justiça que colocou sobre o filho, a menos que o filho tire o manto de si e o jogue fora. Entenderam bem? Que Deus é esse? Nós não caímos para fora da plataforma toda vez que cometemos pecado. Se fosse assim, nós seríamos salvos pelas obras. Eu caí, seria minha obra. Não é assim. O que é o arrependimento verdadeiro? Ellen White diz que o arrependimento verdadeiro compreende em tristeza pelo pecado e arrependimento do mesmo. Certo? Lembra o filho pródigo? Aqui nós temos dois elementos. Nós temos um elemento que se chama atitude e outra ação. Lembra o filho pródigo? Filho pródigo estava lá, desejoso comer das alfarrobas dos porcos, etc. De repente ele teve uma atitude na mente dele. Meu Deus, se meu pai me tratasse apenas como um dos seus homens de trabalho, etc. Será que meu pai... Ele teve uma atitude mental. Eu não quero nada mais, eu só quero que ele me trate como eu, enfim. E essa atitude levou ele o quê? A ação, a caminho, em direção à casa do Pai. O que é arrependimento verdadeiro? Arrependimento significa o quê? Tristeza profunda pelo pecado, isso chama atitude. E a ação vem do quê? A ação vem se afastar do pecado. E quando eu estou me afastando dele, eu estou me aproximando de Deus. Olha o que Ellen White diz nesse texto aqui. Se está no coração obedecer a Deus, se são feitos o que, igreja? Se são feitos esforços nesse sentido, Jesus aceita essa disposição e esforço como o melhor serviço do homem e supre a deficiência com o seu próprio mérito divino. Vou ler de novo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 282. Se está no coração fazer o que, igreja? Está no teu coração o desejo de obedecer a Deus, sim ou não? Amém? Isso se chama o quê? Isso é uma atitude que está no teu coração, querer obedecer a Deus. Se está no teu coração querer obedecer a Deus. Segundo ponto, se são feitos esforços nesse sentido, ou seja, uma atitude mental que te levou ao quê? A ação, certo? São feitos esforços nesse sentido. Jesus, ele aceita essa disposição e esforço como o melhor que você pode dar. O melhor serviço do homem. E ele vai fazer o que depois então, igreja? Ele vai suprir essa necessidade com o quê? Com os méritos de quem? De Cristo, os méritos divinos. Sabe o que isso significa? Pensa comigo, olha para mim, igreja. Se o meu alvo é Jesus, ok? Se o meu alvo é Jesus, e no meu coração brotou o desejo de estar com Jesus, de ir em direção a Jesus, de me tornar semelhante a Jesus, de fazer a vontade de Cristo, a vontade do Pai, aquilo que está em Sua palavra. E eu começo então a fazer o quê? Esforços nessa direção, não para eu ser salvo, mas porque essa atitude me justificou, amém? E agora eu começo a caminhar em direção a Cristo Jesus. Preste atenção. Quanto mais próximo eu me aproximo do ideal divino, mais eu vou enxergando o quão sujo e pecador eu sou. É ou não é assim? Quanto mais perto de Jesus eu vou me aproximando, mais eu vou percebendo que eu sou pecador, que eu sou miserável. E por isso que todos aqueles que quanto mais perto estão de Jesus, mais sentimento de pecadores, mais indignos eles se sentem, mais miseráveis eles percebem que são e destituídos de qualquer graça de Deus. E quanto mais perto eu vou chegando, Ellen White diz no livro O Caminho a Cristo, que o ideal vai se projetando para mais longe. Agora pensa comigo, o que Ellen White está dizendo nesse texto aqui. Se está no meu coração o desejo de ir em direção a Jesus,
e eu consegui chegar aqui, foi o melhor que eu pude fazer, e Deus lá do céu vê que é o melhor que eu posso alcançar nos meus esforços para perseguir o ideal divino. Diz o texto que Jesus aceita essa disposição e esforço. Pode colocar na tela lá, Sebastião. Jesus aceita essa disposição e esforço. Não. Texto anterior. Jesus aceita essa disposição e esforço como o melhor que você pode dar. E Ele supre o que falta com o quê? Com o quê? Com o mérito de Jesus. Sabe o que isso significa? Você chegou lá. Você chegou lá. Amém? Agora vamos supor que eu estou aqui, só que você conseguiu avançar mais do que eu, e você está aqui na frente. Só que o teu melhor esforço é diferente do meu, porque as tuas tendências herdadas e cultivadas para o mal no ambiente que você foi criado, viveu, e própria tua genética, tendências herdadas para o mal, são diferentes da minha. Veja, talvez eu esteja falando para alguém que nunca foi tentado a fumar, a beber, a fazer algumas coisas, nasceu num lar adventista, 2ª, 3ª, 4ª geração. Você está lá na frente. E eu que vim de uma família totalmente errada, destruída, o pai era adúltero, não era, amém? Mas se fosse o caso, se o pai adúltero, beberrão e tal, e fugiu de casa, abandonou a família e tudo mais, e você está só aqui, e o outro está lá na frente, mas o que falta, se é o melhor que você pode dar, Ele vai preencher com os méritos de Cristo, e você chegou lá igual, amém? Pastor, mas eu tenho que deixar de comer isso, aquilo outro, para então deixar de ser um crente religioso para me tornar um crente espiritual. Não! Você não precisa deixar de fazer isso, aquilo outro para se tornar um crente espiritual, não. Você tem que estar dando o melhor de si. E aí alguém pode dizer assim, tá bom, pastor, então quer dizer que eu olho para o céu e digo assim, Senhor, esse é o melhor que eu estou, o que eu posso dar, o Senhor sabe disso. Você pode enganar a quem você quiser, menos a Deus. Você pode até mesmo estar enganado acerca de si mesmo, não é verdade? Deus lá do céu vai dizer assim, olha filho, eu sei que esse não é o melhor que você pode dar, não, eu sei que você pode dar mais. Eu estou contigo, você sabe disso. Não é diferente. Oh, queridos. Ellen White diz que aos que experimentam o amor perdoador de Cristo. Quem aqui está experimentando o amor perdoador de Jesus hoje? Amém? Aos que experimentam o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus, contudo reconhecem que o seu caráter é o quê? É assim que você reconhece também? Um perfeito caráter. Percebem que sua vida é defeituosa? Muitas vezes chegam ao ponto de duvidar se o seu coração foi renovado pelo Espírito Santo. É assim que você já se sentiu muitas vezes? A estes eu gostaria de dizer, diz Ellen White, Espírito e Profecia, não recueis em desespero. Amém? Muitas vezes teremos que prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus, por causa das nossas faltas, por causa dos nossos erros, mas não devemos desanimar, mesmo quando somos vencidos pelo inimigo. Não desanime, meu irmão. Continue lutando, Deus é contigo. Ele nunca te repele, Ele nunca te joga para fora da plataforma, Ele nunca te lança para a lama do pecado, Ele nunca tira de ti o seu manto de justiça, mesmo quando somos vencidos pelo inimigo. Não somos repelidos, não somos abandonados, não somos rejeitados por Deus, não! Cristo está à destra de Deus fazendo intercessão por nós. Amém! Quem é esse Deus? Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus. Ele diz assim, filho, se você hoje tão somente crer que eu sou o teu Salvador pessoal, justificado. Continue firme, continue lutando, a minha destra está diante de ti. E para avançarmos sem tropeçar, precisamos ter a certeza de que a mão onipotente de Deus nos sustenta e uma piedade infinita é executada em nosso favor, caso venhamos a cair.
unicamente Deus é capaz de ouvir em todo tempo o nosso grito de socorro. Oh Deus. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fartos se espalham no chão, onde todo que chega cansado tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Simples assim, perdão se recebe, se aceita e vim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move